especial, que é uma semana de consagração do altar. E assim que cada um de nós possamos refletir, olhar para dentro de nós, que somos também um altar. E que esse altar precisa de estar purificado de todo engano, de toda malícia, de toda impureza que envolve o nosso caráter, nossa alma. Então, quando nós buscamos de Deus a purificação, quando o pastor Abraham Robson Ferreira houve esse desejo no seu coração de purificar o altar onde todos nós subimos. É de fato que às vezes tem pessoas que sobem no altar com rancor no coração, vai cantar às vezes emburrado. Eu já vi pessoas subir no altar sem vontade, e até mesmo outros para mostrar o seu estilo, o seu look, mostrar a forma que está, o seu cabelo. Eu acho que em tudo isso é necessário uma purificação em nossas vidas. Isso reflete, mostrando o lado físico, mas que reflete no interior de cada um de nós. Porque se há uma purificação no templo, que a Bíblia relata que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Se é um templo feito por mão de homem, imagine você. Imagine nós que somos criatura do Deus vivo. Somos o altar onde o Espírito Santo habita. Somos profetas de Deus. Temos aqui missionárias, tem aqui crianças que ainda vão ter grandes desenvolvimentos espirituais. Então, ver isso, já começa a ter temor desde o berço. Desde o berço. Então, meus amados irmãos, nós hoje vamos falar sobre o profeta Elias. Amém? Quem estudou a revista, diga graças a Deus. A revista ela está sempre disposta aí para os nossos irmãos acompanhar. E hoje nós estamos na lição 3. A lição 3 é uma lição rica, sabe? Onde nós, com a ajuda de Deus, com a graça do nosso bom Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, Ele poderá abrir a porta da palavra e nós entender muito mais do que nós já temos lido e aprendido. Se você leu a lição, você acompanhou um pouco a ideologia do escritor, quando ele começou a escrever com a inspiração de Deus. Ele compôs exatamente o que nós lemos como textuário, verdade prática. Então, tudo isso é fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, Elias é um profeta humilde. Vamos lá? Elias é um profeta e determinado. Ser humilde e determinado. Não tem como você ser determinado, mas não tiver o bom senso da humildade. A Bíblia diz que aonde vai a humildade, aí vai a honra. Ninguém tem honra sem ter humildade. Porque todo reino tomado à força, ele não prospera. Ele não prospera. Mas se o reino é dado pelo Senhor, se é o Senhor que nos outorgou, se é o Senhor que nos chamou, se é o Senhor que nos consagrou,
então nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Então, o reino, a construção do seu ministério na presença de Deus, meus amados, ninguém pode derrubá-lo. Essa é de fato, né? Então, tem a nossa revista, de número 3, Elias, um profeta humilde e determinado. Eu quero estar lendo aqui, porque eu não vou acompanhar, não vou conseguir olhar para lá, porque eu estou com óculos que enxerga só perto, né? E muito longe eu não consigo. Mas eu vou seguir aqui, irmãos, até porque o diácono Gabriel, ele falou sobre o slike, né? Eu não sei nem o que é isso. Eu sei, eu sou meio antigo, irmãos, sabe? Ainda tem que aprender como funcionam essas coisas. Isso está na mente do jovem. O jovem tem essa habilidade para telemóvel, para mexer com o Instagram, que o pastor Abraão diz que é Instagram, né? É Instagram. Mas nós vamos aí, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e muitas vezes eu fico feliz, porque eu vejo uma mocidade desenvolvendo, né? Buscando a Deus e sendo criativo para essas coisas. Isso são ferramenta útil para a obra de Deus. Eu vejo como ferramenta útil para a obra de Deus o que vocês produzem aí no nosso ecrã, né? E tudo aquilo que passa de missão, essas coisas, tudo isso é útil para a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o textuário diz o quê? Os irmãos podem acompanhar, os irmãos olham lá, viu? E os irmãos lê para mim, né? Vamos lá, todo mundo tem que ser participante. A escola tem que participar, todo mundo participa. Então você lê junto com o pastor. Vamos lá? Elias era Meu Deus do céu, o negócio é muito forte, né? Muito forte. Elias, um homem humilde, ele orou para não chover por 3 anos e 6 meses. E choveu? Não choveu. Por que não choveu? Porque Deus, o servo de Deus, irmãos, ele tem uma conexão com Deus daqui da terra. Se você tem esta humildade e uma determinação, você pode, diante de um tipo Baal, um deusinho, né? Vamos chamar ele de deusinho, né? Perante o nosso Deus. Você pode usar a autoridade que Deus te deu e dizer, segundo a minha palavra. Porque quando o homem de Deus está na mesma fiação com Deus, na ligação, no propósito com Deus, ele, quando abrir a boca, e Deus lá do céu olhar e ver que ele está falando não para exaltar a si mesmo, não para engordar o seu ego, não para aparecer, Deus assina embaixo. Então por isso que ele diz que segundo, né, a minha palavra, não vai chover. E Deus encerra o céu e não há mais nuvem de chuva em Israel. Mas nós temos que pensar, nós temos que esquentar um pouquinho nossos neurônios. Porque imagine bem, 3 anos e 6 meses é muito tempo sem chuva. E para ter o alimento, o cereal, precisa de ter chuva. Precisa de ter chuva. Aí você pergunta, pastor, por que Deus autorizou que não chovesse por 3 anos e 6 meses? A terra sofreu
não produziu. 6 anos e 6 meses, tudo ficou muito seco. Então, viaja comigo num momento, num período de que Israel estava sendo dirigido por homens, reis, severo, ímpio, idólatra. Porque para falar, Elias ele surge no período do profeta. Ele surge no período de qual profeta? Profeta Acabe. Oh, desculpa. Isso, aí, tá vendo? Isso é bom. Isso ajuda o professor, né? Então veja, ele surge exatamente no período do rei Acabe. Mas o rei Acabe, ele fazia parte do reino do norte. No reino do norte, foi formado pelas 10 tribos. Jacó tinha 12 filhos. Diga comigo, Jacó tinha 12 filhos. 12 filhos. Então, no tempo após a morte do rei Salomão, que houve a divisão das terras. Mas o rei Salomão também, no final da sua vida, é importante citar isso, que já no final da sua vida, ele se deixou se levar pela a idolatria. A idolatria que já estava entrando em Israel, em Judá. Então a idolatria já estava se aumentando de uma forma terrível. E após a morte do rei Salomão, então houve essa divisão das 12 tribos. Ficou 10 tribos do reino do norte e 2 tribos do reino do sul, que é Judá. Que é Judá e Benjamim. Aí nós vemos aqui nós vemos aqui as 12 tribos, ela se divide, fica o reino do norte. Só que no reino do norte, está dentro da lição, por isso que eu disse, você leu, você está acompanhando aí. No reino do norte, ele é composto de, ou melhor, 19 reis governou, ou passou um período. Mas de que forma? Toda vez começa, após a morte do rei Salomão, vem quem? Vem o rei Roboão I. E é ali que começa a idolatria, a maldade. Idolatria, a maldade. Servindo um Deus que eles diziam e eles acreditavam que era Deus da chuva, Deus do trovão, Deus do relâmpago, que era Baal. Mas entre esses 19, Acabe é um dos 7, rei de Judá, rei do reino do norte. Ele é um dos 7. Antes dele, foi o pai dele, que é o rei Uri. Uri reinou também, mas fez o que era mal perante os olhos de Deus. Imagine só, um reinado que só fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso que, quando o profeta abre a boca, Deus assina embaixo e diz, não vai mesmo. Eu vou honrar o meu profeta, porque esse povo, desde o primeiro ano até o último ano, eles só fizeram o que era mal perante o Senhor. E não fizeram nada que agradável a Deus. Eu analisei, procurei alguma coisa boa no rei Acabe. Não
não encontrei nada. Eu estudei um pouco a vida de Etibaal, não encontrei nada de bom. Eu estudei um pouco a vida de Jezabel, aí eu quase me desviei. Por quê, queridos? Pessoas que fizeram parte de uma oh meu Deus, isso, que fizeram parte e não conseguiram fazer nada do que é bom para Deus. Fizeram só o que era mal perante o Senhor. Então, foi um reinado de grande tribulação, de problema, que Deus teve que levantar um profeta. Agora, eu, estudando a vida do profeta Elias, eu não queria ser profeta naquele tempo, aonde só existia maldade no coração daquelas nações, idolatria. Depois que morre esse rei Orim, vem Acabe, seu filho, e Acabe reina por 22 anos. Então não é um período pequeno. O reino do norte foi muitos anos que pendurou esse reinado. Foi muitos anos. Então só Acabe reinou 22 anos. Agora, Acabe, ele casa com Jezabel por política. Ele quis fazer uma aliança com o pai de Jezabel, que é Etibaal, que é rei de Sidom, de Tiro, de Sidom. Era um povo pagão, povo que o deus deles era exatamente Baal. Prestava culto a Baal, porque eles acreditavam que Baal fazia chover, fazia trovejar, fazia relampear, né? É o que está acontecendo hoje nos nossos dias que nós vivemos. Hoje você vê aí nas internet, você vê aí profeta fazendo um monte de coisa, que você começar a prestar atenção, você escandaliza, porque eles estão dizendo que estão falando o nome do Senhor, mas estão falando um monte de besteira. Então tudo que a internet está oferecendo hoje para esta nova geração, é acreditar em falsos profetas mentirosos, profetas que não estão falando no nome, estão falando, dizendo que é no nome do Senhor, mas quando Deus não está falando coisa nenhuma. Porque é tão simples falar, né? Olha, Deus está dizendo isso, o Senhor está falando assim, está dizendo que vai te abençoar, e de repente a pessoa está com a vida toda torta. Aí surge profeta mirim, profeta criança, e essas crianças aparecem ali na mídia, né? E começa a ter muito like, começa a ter muito seguidores. Aí os falsos mestres, falsos profetas, quer também ganhar um pouco, quer lucrar em cima dessas pessoas imaturas, que não têm conhecimento da palavra, e começa então fazer que essas pessoas sejam mais conhecidas ainda para ganhar dinheiro em cima. Você vê o menino tão novo, que tem tudo para ser um grande pregador da palavra de Deus, que é o Miguel. Aquele menino, ele tem tudo para ser um grande pregador da palavra de Deus, mas caiu na mão de quem não tem conhecimento. Ou tem conhecimento, mas queria aproveitar da fama. Então, e as pessoas por falta de conhecimento, a Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. As pessoas por falta de conhecimento, quando anuncia que vai vir um profeta, todo mundo corre atrás. Aí de repente está lá
Off the king the power the breast. Aí o povo, estou falando no mistério do céu aqui. E quando a pessoa conhece, sabe que é uma enganação. Então o profeta Baal era uma enganação. Mas quem trouxe isso para o povo, para Israel, quem trouxe tudo isso foi porque Acabe casou com Jezabel. Porque se Acabe não tivesse casado com Jezabel, não tivesse feito aliança com Etibaal, rei de Sidom, ele não tinha causado tantos problemas, e tantas idolatrias, e tantos cultos a Baal, que chegou a ponto de Deus levantar o profeta Elias. E o profeta Elias foi de encontro, foi de encontro de Acabe, e disse: olha, sobre a minha palavra não vai chover. 3 anos e 6 meses não vai chover. Aí nesse período de 6 anos e 6 meses é onde vem a decadência, é onde vem a fome, é onde vem a falta de alimento. As pessoas plantam, mas não vinga. A gente já plantou em época de seca, que meus pais plantavam em época de seca e não vingava. E às vezes até crescia, mas na hora de dar o fruto, não dava fruto. Porque era uma época não própria. Tem época para tudo. Tem época para plantar, tem época para colher, tem época para arrancar o que se plantou. Então tem época para tudo. Mas durante 3 anos e 3 meses é muito tempo. E nesse período aí, Elias, ele está sobrevivendo, ou vivendo, sobreviver, ele está vivendo. Vivendo de que jeito? Como um profeta de Deus, ele chega na viúva Sarepe lá, ele come. Mas aqui não tem. Só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite. Não. Eu vou fazer, meu filho vai... Não, pode fazer para mim. Porque não vai faltar a farinha na panela. A Bíblia diz que os corvos alimentou Elias nesse período. Os corvos, tem duas, dentro aí da teologia, a expressão corvo como ave, mas corvo como pessoas que viviam no deserto, os beduínos e tal, que viviam no deserto, que sustentava Elias. Isso é uma forma, é um estudo teológico, que eu também não vou entrar nesses aspectos, que divide opiniões. Então, só sei que foi sustentado. Se foi para o corvo de ave, segundo alguns estudiosos acreditam que não, porque o corvo era uma ave que consumia coisas imundas, consumia carniça, vamos lá, então não poderia tocar um profeta de Deus, não tocaria nessas coisas. Mas já tem outro lado, que seria um povo que vivia no deserto, que também tinha sustento e levava pão e água. Agora, corvo levar água fica um pouquinho difícil, Então, eu acredito que seja lá um povo mesmo que morava no deserto, que sustentava Elias. Porque Elias foi sustentado pela viúva, então por que não ser sustentado também exatamente por esse povo que morava no deserto? Então, meus amados, nós temos que entender que Deus... Vamos fazer aqui a leitura do... Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui a introdução. A introdução à determinação, Vai produzir ali a determinação? Está lá. Vamos lá. A palavra-chave, determinação. Vamos lá?
Pode ler a introdução. Olha aí. E conhecer que só o Senhor é Deus. Interessante que Elias era tisbita. Tisbe é uma região onde ele morava. Então se tornou tisbita porque morava em Tisbe, né? Que era uma região, local onde ele morava. E é somente nesse texto que vai aparecer a palavra tisbita. Somente nessa passagem da Sagrada Escritura que vai aparecer. Então, depois nós lemos aí a determinação. Querido, em tudo que você for fazer, tem que ter determinação. Não tem como você conseguir algo se você não for uma pessoa determinada para aquele fim. A pessoa aceita Jesus, ela tem que tomar uma decisão e ser determinada. Por que ela tem que ser determinada? Porque por trás existe uma força diabólica torcendo contrário para que você não tenha êxito, para que você não conquiste, para que você não galgue, para que não dá certo na tua vida. E para que você ainda seja envergonhado. Então imagina se Elias não fosse determinado nas suas palavras. Ele seria um homem envergonhado, frustrado. Por quê? Porque Baal ia ganhar. Agora, você é filho de Deus. Como Elias, como Jeremias, como Davi. Mas também esses homens teve grandes problemas nos seus reinados. Davi teve grandes problemas. Todos os homens da Bíblia teve grandes problemas nos seus ministérios. Mas mesmo tendo seus problemas, eles eram pessoas determinadas. Determinadas no que fazia. Então tudo que você for fazer, se você for, vamos falar um pouquinho aqui, você quer ser uma pessoa, um empresário. Você quer ser um empresário. Mas para ser um empresário, não é só querer ser um empresário. Você precisa investir em alguma área e tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Por isso que eu não sou muito a favor da doutrina da prosperidade, porque eu olho para uma pessoa que não entende muita coisa e alguém, não, você tem que ser um empresário. Você precisa ser um empresário. Mas a pessoa às vezes não tem e nem quer. Às vezes a pessoa está tão contente com o salário que ela ganha e não tem tanto problema, chega em casa e vai descansar, para outro dia trabalhar. Agora quem quer ser empresário não dorme à noite, tem problema todos os dias, enfrenta problema todos os dias, entendeu? Mas quem quer ser empresário, ele tem que ser uma pessoa determinada naquilo que ele vai fazer. Porque se ele não é, em qualquer área da vida, estou falando sobre a vida financeira, estou falando sobre a vida espiritual, na nossa vida espiritual tem que ter determinação. Porque quando você tem determinação, aí que entra o mover de Deus. O mover de Deus só entra quando você é uma pessoa determinada. Não quer dizer colocar Deus na parede. Deus vai fazer isso para mim, porque assim, tem que ser do meu jeito. Não. Humilde e determinado. Tem que ter aquela sensibilidade, aquela humildade. Dizer, Senhor, no teu nome eu vou fazer isso. E no teu nome vai dar tudo certo. Aqui Elias usa a palavra no meu nome, usando o termo
segundo a minha palavra? Porque ele sabe que a primeira palavra já estava provada no céu. Ele não estava dizendo, a minha palavra, segundo a minha palavra, não vai chover. Não é isso? E não choveu. E se passou 3 anos e 6 meses sem chuva. Não houve chuva. Em toda a terra de Israel, sequidão total. Não teve chuva, não teve colheita, não teve nada. Muito. Imagine aqui Etibaal, onde era o reino sodomita, que ali eram os grandes portos, onde os grandes navios de grãos, de cereais, e agora isso tudo para. Por 3 anos e meio para. Até porque chega a ponto de falir. Faliu, parou. Os portos daquela época parou. Nesse período do rei Acabe, no período de 3 anos e meio, tudo parou. Aí eles então tinham que buscar uma solução. E a solução é essa: vamos buscar o Deus, com letra minúscula, vamos buscar o Deus da chuva, vamos buscar o Deus das trovoadas, vamos buscar o Deus do raio, vamos buscar. E foram para o monte Carmelo. Foram para lá buscar o Senhor, Deus dele lá. Foi buscar Baal. E começaram 400 profetas de Baal, mais 400 de Azer. E começaram a buscar, e nada aconteceu. Aí Deus pega e fala: Elias, chegou a tua hora. Eu vejo uma multidão de 800 pessoas. E é a hora que você, a única pessoa, vai encarar esses 800. Porque eles estão se cortando, implorando por chuva. Eles estão buscando um Deus que, na verdade, para eles, para os sodomitas, para aquele povo pagão, era o Deus da chuva. Eles estão buscando o Deus da chuva, eles estão buscando o Deus da trovoada, eles estão buscando o Deus da fertilidade, mas o Deus que eles estão buscando é um deusinho que não vale de nada. E quando você chegar lá, perante aqueles profetas, pode lançar o desafio. Tem hora que Deus, irmão, quer que você faça assim também. Você olha para o quadro da tua vida e fala: agora é hora, meu. Agora é hora de eu ir para cima. É hora de eu usar o nome de Jesus. Agora é hora de eu acreditar que esse Deus verdadeiro, Ele vai agir por mim agora. É agora, é a hora, não tem essa. Aí eu vou deixar para amanhã. Não é agora. Não, eu vou deixar para o final do mês. Não é agora. Decisão tem que ser tomada. É na hora que o Espírito de Deus toca no seu coração. E a determinação é agora. É quando a palavra está te enchendo. É quando a palavra está enchendo, está impactando a tua vida. É aquela hora que você está sendo cheio, sendo tocado pelo Espírito Santo. É aquela hora que você fala: é agora que eu vou ser uma pessoa determinada. É agora que eu vou usar o nome do Senhor. E as coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer. Aleluia. E Deus faz o milagre. Agora, Deus vai fazer chover? Sim, vai fazer chover. Mas Elias vai ter que enfrentar agora Acabe mais uma vez. Agora Elias tem que ir até Acabe. Tem que ter uma conversa. Imagine, um profeta. Deus sempre levantava um rei, mas Deus levantava um profeta. O profeta tinha a palavra de Deus. O rei, ele simplesmente era uma pessoa absoluta, reinava do jeito que achava que deveria reinar, de qualquer jeito. Se fosse para servir Baal, para ter uma aliança com Etibaal, para ter uma aliança para fortalecer o seu reinado, ele cedia. Mas o profeta de Deus não se entregava e nem se vendia por nada. O profeta de Deus falava somente a verdade.
É hora de eu falar a verdade para Acabe. E o povo está lá, falando com Deus Baal, com Deus que não tinha poder nenhum. Só o povo acreditava, ele era uma grande influência. Não vou dizer que Baal era uma influência muito grande. As nações pagãs, todas as nações pagãs, iam em busca de Baal, porque acreditava que Baal ia fazer chover, que Baal ia fazer trovejar, que Baal ia fazer tantas coisas. Imagine a mulher de Acabe, Jezabel, quando ela casa com Acabe, ela destrói os altares de Deus. Imagine como Deus estava furioso. Deus estava furioso. Quebrou os altares, destruiu os altares que eram para Deus vivo, e agora oferece só para Baal. É só Baal, é só Baal. 3 anos e meio passa, é só Baal, é só Baal. Mas Deus, Ele é um Deus de bondade e misericórdia. Porque Deus poderia destruir Baal e destruir os 800 profetas e acabar com todo aquele povo. Mas Deus diz, não, eu gosto de desafio. Assim como Elias orou e não choveu 3 anos e 6 meses, agora é hora também de você abrir a boca e desafiar Baal. Então tudo tem que... Aí Deus, o Senhor, o anjo do Senhor, aparece para ele e ele vai, porque é uma pessoa determinada, chamada por Deus para fazer tal coisa. Agora vamos ler ali já falei sobre, estou adiantando aqui, mas já falei sobre a determinação, eu falei também sobre a divisão do reino, o reino do norte, também, mas vamos ler, põe lá para nós então, Israel no tempo de Elias, está lá, os irmãos, podemos ler, vamos lá? Divisão do reino, Salomão. Elias, o profeta, o 3. Glória a Deus. Então, chegou um tempo que até o povo de Deus estava em dúvida. Estava em dúvida. Até o povo não sabia mais se deveria servir Baal ou servir a Deus. Por isso que ele disse, olha, hoje escolhe quem sirva. Baal ou Deus? A Bíblia diz que o povo não respondeu nada. Então o povo estava com a indecisão tão grande que o povo não falou nada.
O povo não disse nada. Porque 3 anos e meio, deserto, necessidade, sequidão. Agora, mais uma batalha espiritual. Agora é hora de mostrar quem é o verdadeiro Deus. Agora é hora de mostrar para o povo qual é o Deus que vai responder com fogo. Então, quando vai para o monte, e ali que Deus começa a mostrar para aquele povo. Então, às vezes, o povo está tão desanimado, desacreditado. Acontece comigo, acontece com você. Às vezes você fica um pouco desacreditado. Mas falta fé no nosso coração. Precisamos ter fé no nosso coração. Precisamos ter fé nesse Deus. Porque Elias era um profeta humilde e determinado, mas ele tinha fé. Tem que ter fé e acreditar quando Deus fala com você. Hoje, como é que Deus fala conosco? É através da palavra. Mas Deus, eu queria que Deus falasse comigo, trazendo um pastor lá do Brasil, e que chegasse aqui, colocasse a mão na minha cabeça, e das 3 tapinhas, 3 murrinhos na minha cabeça, para mim entender isso, entender. Não, irmão. Não é isso. Não precisa de nada disso. Mas eu queria que Deus confirmasse, se fosse do jeitinho que eu quisesse, do jeito que eu quero, que Deus, fazer algo e falar, Deus, faz isso. Não. Você ouve a palavra vai de encontro à sua necessidade espiritual, ou emocional, ou financeiro, e ali você pega para ti. Eu já tive em culto Deus falando, usando irmã para entregar revelação para irmãos que estavam do meu lado, e aquelas palavras, a irmã profetizando e falando para aquele irmão, e eu tomava posse para mim também. Falei, é Deus que está usando ela, eu vou tomar posse também. Eu sei que está sendo direcionada para o irmão que está ao meu lado, mas eu estou tomando posse também, porque o mesmo Deus que vai dar para ele, vai dar para mim também. Se Deus está falando, meu irmão, dentro da onisciência e onipotência dele, você toma para ti, porque você também é filho. É filho. Deus está falando com o irmão porque Deus gosta mais dele do que de mim. Não. Deus não é que Deus gosta mais de um do que de outro. Deus nos ama da maneira que nós somos. Se tem alguém mais espiritual, eu até concordo. Mas que todos nós somos fracos, isso eu tenho certeza e convicção, que todos nós somos fracos. Mas tem alguns mais espirituais. Por quê? Porque ora mais, consagra mais, jejua mais, ora mais. Então a tendência desse que ora mais e busca mais, lê mais a palavra de Deus. Você sabe que poucos crentes lê a palavra de Deus? Eu não vou fazer aqui uma pergunta e nem pedir que os irmãos levantem a mão, mas eu vou falar, levanta a mão o que leu a Bíblia hoje pelo menos uma vez. Acredito que hoje sim, que hoje é dia de culto, né? Então, acredito que todos estão lendo a Bíblia. Mas a Bíblia, tem gente que tem a Bíblia para ficar em cima da estante, ou ali do lado da cama. Abre no Salmo 21. No Salmo 91 ou no Salmo 23? Vou deixar aqui no Salmo 23, porque aqui o Senhor é meu pastor. Vou deixar no Salmo 91 aqui, porque 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não vou ser atingido. Não. Se a palavra estiver no teu coração, aí sim você pode dizer, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a palavra está dentro do meu coração. Aleluia. A palavra está
cravada no meu coração. Então você tem que ler a palavra. Tem pessoa que tem dificuldade de ler a palavra, porque estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, é um desafio para você. Porque por trás existe um que não quer que você conhece a palavra. E esse que não quer que você conheça a palavra, porque ele sabe o poder que tem a palavra. Ele sabe o poder que tem o conhecimento, o seu conhecimento. E que ele não vai te derrubar por qualquer coisa, porque você está alicerçado na palavra. Então leia a palavra. Os cultos de ensino, em qualquer igreja. Eu desde 93 que eu me converti ao Senhor, estou convertendo ainda, né? Mas desde 93, pela misericórdia, eu percebo que os cultos mais fracos são os cultos de ensino, de cooperação de pessoas, são os cultos de ensino. E é exatamente esses cultos que ensinam você ser humilde e ser determinado. Porque hoje a igreja cristã está passando por um período, né, difícil. Nós estamos enfrentando um período muito difícil. A igreja, nós podemos dizer que em breve vai acontecer o arrebatamento da igreja. Todas as evidências que está acontecendo é a vinda de Jesus Cristo. É a vinda de Jesus. Por isso que a meta do inimigo é o quê? Te aprender em coisas supérfluas, coisas materiais, coisas da terra, para te segurar aqui. Mas nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Então nós temos que preparar para encontrar com o Senhor, nosso Deus. Vamos lá pela agora fidelidade, né? Aspecto do caráter de Elias. Fidelidade. Segundo aspecto do caráter de Elias. Amém? Já está lá? Não, vamos ler lá? Vamos lá? Está vendo? Muitos crentes têm tido dificuldade por falta de conhecer o nosso Deus, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a fé. Porque quando você conhece a Cristo, que você tem fé, você se torna uma pessoa cheia de determinação, fidelidade. E isso, ser fiel a Deus no pouco. A Bíblia diz que, né? Seja fiel no pouco, porque no muito. Então Deus não quer de nós muito, Deus quer de nós pouco. Mas esse pouco que Deus quer de nós, para nos colocar no muito.
para fazer o muito em nossas vidas. Porque Elias, ele era um profeta profeta simples. Profeta simples. A Bíblia diz que ele era simples, né? Profeta simples, mas era um profeta determinado. Então nós precisamos ser determinados, buscar a Deus com determinação. E sempre eu digo, não é só na igreja, na sua casa, no seu trabalho, tem que ter qualidade de cristão. Qualidade de cristão. Você tem que ser uma pessoa determinada. Você tem que ser uma pessoa que tenha fé. Você precisa ter caráter. O que tem de gente mau caráter, né? Quantos que se diz profeta? Porque hoje o que mais fala é de profeta, missionário, profeta, apóstolo, quem mais? Bispo, né? Ninguém quer ser mais pastor, não, viu, irmão? Agora é reverendo, né? Reverendo. Então, eles querem ser exatamente isso. E auto-titula como profeta, auto-titula como missionário, auto-titula. Não vou com a igreja, não gosto muito da igreja. A DEF, eu vou abrir uma igreja para mim. É assim que está acontecendo hoje. Pessoas não gostam do pastor João, vou abrir uma igreja. Não gosto do pastor Paulo, vou abrir uma igreja. É o que está acontecendo hoje. No Brasil acontece muito isso. A pessoa não vai muito com a cara do pastor, vou abrir uma igreja para mim. E acho que é tão simples abrir uma igreja. Então por isso que as pessoas estão divididas. As pessoas não estão acreditando. Tem muito dentro de casa que hoje nós falamos os que estão fora das igrejas, desigrejados, que não têm vontade mais de congregar. Por quê? Porque deixaram de acreditar, deixaram de ler a palavra, deixaram de estar nos cultos, deixaram de buscar a presença de Deus, deixaram o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. Quando você deixa aquele primeiro amor, não deixe esfriar aquele primeiro amor. Porque você percebe quando vai se esfriando. O primeiro amor, quando você aceitou Jesus, que você gostava de dar glória a Deus, aleluia, e você orava para o batismo com o Espírito Santo, e você ia para a oração, ia para o monte, e passava horas e mais horas no monte orando, e essas coisas vêm se esfriando, e hoje você é uma pessoa que está um pouco fria. Então você não pode, não é a presença de um homem, mas é a presença de um Deus na tua vida. Porque Elias, ele foi um canal para o povo, mas o povo estava também já saturado, porque 3 anos e meio clamando Baal, Baal, Baal. Elias some para o deserto, foge, vai, né? Depois volta, mas volta para trazer vitória para o povo. Aí eles vão para o monte, e ali começa. Aí Elias diz, olha, pode clamar, clama Baal, pode clamar. Aí estão clamando Baal, pedindo Baal, que desse chuva, e nada acontece. Aí chegou a vez de Elias. Aí Elias agora disse, agora é minha vez. Primeira coisa que Elias observou, era no altar. Elias olhou no altar e falou, peraí, tá errado esse negócio aqui. Esse altar aqui não é altar aqui. Esse é para Baal mesmo. Mas eu vou arrumar esse altar. E a Bíblia diz que ele foi lá, pegou umas pedras, arrumou o altar, pegou água, colocou em volta do altar e disse, olha, agora é o seguinte, Deus vai responder com fogo. Enquanto Elias orou, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu e sugou a água que estava em volta do altar. Então você vê que Deus, irmão, Ele ouve a palavra de uma determinação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé para nós fazer uma oração. Amém? Não sei se o Ministério do Louvor vai estar louvando. Se for, pode
vir para frente, louvar o nome do nosso Deus, e eu vou estar fazendo uma oração aos nossos irmãos, em nome de Jesus, para nós então fazer também a parte final desse culto, ensino da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos?